equação, cosseno de x igual a menos 1/2 de 0 menor do que x até 2π, ou seja, na primeira volta, tá? Então, a ideia é você pensar qual é o ângulo, qual ou quais são os ângulos que o cosseno dá menos meio. Se você ficar fechado pensando só na tabela, você não vai encontrar qual é o ângulo que dá menos meio, porque os valores da tabela são positivos. Então, o que você tem que lembrar aqui? Aonde o cosseno é negativo. O cosseno é negativo no segundo e no terceiro quadrante, certo? Então, a minha resposta está nesses dois quadrantes, tá certo? Então, onde que o cosseno dá menos meio? É aqui, ó, na metade, tá? Na metade do nosso raio, aqui, ó. Porque a gente está falando de cosseno negativo. E quais são esses ângulos? Quais são esses ângulos? Aí, gente, a gente precisa lembrar de quem é o simétrico desses ângulos. E fica fácil vocês perceberem que é o de 60. Então, vai ser lá no 2π/3 e aonde mais? No 4π/3. Então, a solução, trocar a caneta aqui para ficar bonito, a solução será 2π/3, 4π/3. Professor, e o π/3 não entra? Pessoal, qual é o cosseno de π/3? O cosseno dele é 1/2 positivo, então ele não entra. Ele só é um auxiliar para te ajudar a chegar nessas respostas, tá? A solução é somente 2π/3, 4π/3. Somente isso, ok? Vamos lá. Próximo. Resolver a equação seno de x igual a 1. Letra A, no intervalo de 0 menor do que x e menor que 2π e nos reais. Agora, a gente tem uma novidade aqui nos reais. Mas primeiro vamos resolver o que está mais fácil. Qual ou quais são os ângulos que o seno dá 1? Ou seja, qual é o ângulo, eu não sei, que o seno dá 1, tá? Se você quiser, você coloca, se você não lembrar, tá? Quiser aprender mais sobre a circunferência, você pode montar o par ordenado, né? Esse aqui é 1 e 0, esse aqui é 0 e 1, tá? Esse é menos 1 e 0, isso foi explicado lá no início, tá, gente? E 0 e menos 1, onde o primeiro valor é cosseno e o segundo é seno. Cosseno, seno, cosseno, seno, cosseno e seno. Pronto. Então, a pergunta é: qual é o ângulo que o seno dá 1? E aqui, gente, claramente, qual é onde que dá o seno igual a 1? É somente no 90. Então, resposta da letra A, π/2, tá? Você pode colocar nesse formato ou ainda pode colocar S de solução, chave, π/2. Acabou, tá? Pessoal, minha chave é feia mesmo, tá? Mas vocês sabem que isso é chave. B, nos reais. Gente, lembra da história da expressão geral dos arcos? Então, é aqui que ela vai aparecer, tá? Então, é somente no 90 que o seno dá 1? Não. Se eu girar e passar em cima do 90 e parar todas as vezes em cima do 90 graus, eu vou ter uma infinidade de pontos que o seno dá 90. Então, quando está escrito nos reais, vocês têm que se lembrar que a gente tem que falar da expressão geral dos arcos, tá? Então, qual seria essa expressão? Ela vai ficar assim, solução. X pertence aos reais, tal que x é igual a π/2, porque é o primeiro ângulo depois de 90 graus, que é a solução, mais 2kπ. Dividiu a circunferência em partes iguais, gente? Esse ponto, que é a solução, tá dividindo em partes iguais? Não. Então, com k pertencente aos inteiros. Então, toda vez que falar que as respostas são no conjunto dos números reais, significa que eu tenho que representar esse ponto aqui, essa expressão geral dos arcos, ok? Vamos lá para os dois últimos. Vocês viram que é bastante simples, pessoal, não tem mistério nenhum aqui, tá? Resolva a equação tangente de x igual a 1 para 0 menor do que x e menor do que 2π. A pergunta é: qual é o ângulo que a tangente dá 1? 45. Ponto. 45.
concordo. 45 graus, vem aqui no meio do quadrante, minha tangente vai dar 1, ok? E é só lá no π sobre 4 que a tangente dá 1. Hoje você sabe que não, que aqui nesse quadrante também a tangente dá 1. Ou seja, vai ser lá no 5π sobre 4. Solução: π sobre 4, 5π sobre 4. Fechou o assunto. Tranquilo? E o último exemplo. Resolva a equação que a tangente agora dá menos 1. Onde a tangente dá menos 1, pessoal? Lá no segundo e no quarto quadrante, tá? Então, eu preciso saber quais são essas raízes aqui. A tangente dá 1 no π sobre 4, mas aonde que ela dá menos 1? No segundo e no quarto quadrante. Ou seja, no 3π sobre 4 e no 7π sobre 4. Então, letra A, solução: 3π sobre 4, 7π sobre 4. Fechou o assunto. Ok? Tá? Então, essa tangente é menos 1. Pessoal, lembrando que não é obrigatório fazer o ciclo trigonométrico para achar, mas eu acredito que ajuda bastante, tá? Para vocês entenderem como funciona. Letra B, nos reais. Ah, tem que escrever aquela expressão geral dos arcos? Sim. Aí eu te pergunto, as respostas, ou seja, as soluções, as raízes dessa equação, dividiu a circunferência em partes iguais? Sim, pessoal. Eu tenho aqui, ó, de 3π sobre 4 até 7π sobre 4, e nesse sentido também. Então, claramente dividiu a circunferência em partes iguais. Então, a solução vai ficar assim. Solução: x pertence aos reais, tal que x é igual à primeira solução, 3π sobre 4, mais 2kπ, dividiu em partes iguais, então já dispensa esse 2, tá? Com k pertencente aos inteiros. Para ficar bonito, eu vou repetir aqui embaixo já simplificado, tá? X igual a 3π sobre 4 mais kπ, tá? Com k pertencente aos inteiros. Pronto, acabou a questão. Tá certo? Então, a aula de hoje foi para resolver equações imediatas, tá? Onde o objetivo é simplesmente chegar no arco, tá? Então, toda vez que você tiver seno de x igual a k, cosseno de x igual a k, tangente de x igual a k, onde k é um número real, você está se tratando de uma equação trigonométrica imediata, que é só olhar para o ciclo trigonométrico ou simplesmente lembrar dele e colocar a resposta. Ela é imediata, não exige nenhum cálculo a mais, tá certo? Então, se preparem aí para fazer os exercícios. Até mais!